Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, que acompanham o nosso canal do GEAFA. Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. E hoje estou aqui novamente. Eu sou o Igor, para quem não me conhece, mais um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. E hoje me coube a missão de fazer o último momento intimista com Jesus do mês de setembro. Hoje é dia 30 de setembro, e nós encerramos hoje, portanto, o Setembro Amarelo, né? Encerramos, obviamente, o mês de setembro, mas jamais podemos encerrar a importância do assunto. Então, eu queria novamente aqui com vocês hoje tocar nesse tema tão importante para a nossa sociedade, tão importante para todos os nossos irmãos, e eu gostaria de contar hoje uma historinha aqui para vocês. Uma historinha baseada no livro Palavras do Infinito, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, da editora FEB. É uma psicografia do espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. Eu conheci essa história através do José Arthur Maruri, do site Jornal Minuano. Tá? Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. 3 meses apenas de desencarnado, Humberto de Campos retornou do além através do jovem médium Chico Xavier, este com 24 anos de idade somente, e começou a escrever sacudindo o país inteiro com suas crônicas de além-túmulo. O fato abalou a opinião pública. Os jornais do Rio de Janeiro e outros estados estamparam suas mensagens, despertando a atenção de toda a gente. Os jornaleiros gritavam: extra, extra, mensagens de Humberto de Campos depois de morto, e o povo lia com sofreguidão. Agripino Greco e outros críticos literários famosos examinaram atenciosamente a produção de Humberto, agora no além, e atestaram a autenticidade do estilo. Só podia ser Humberto de Campos, afirmaram eles. Começou então uma fase nova para o espiritismo no Brasil. Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira ganharam notoriedade. Vários livros foram publicados. Aconteceu o inesperado. Os familiares de Humberto moveram uma ação judicial contra a FEB, exigindo os direitos autorais do morto. Tal foi a celeuma que o histórico de tudo isso está hoje registrado num livro cujo título é A Psicografia ante os Tribunais, escrito por Dr. Miguel Timponi. A federação ganhou a causa. Humberto, constrangido, ausentou-se por largo período e, quando retornou a escrever, usou o pseudônimo de Irmão X. Nas duas fases do além, grafou 12 obras pelo médium Chico Xavier: Crônicas de Além-Túmulo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, Novas Mensagens, Luz Acima, Contos e Apólogos e outros foram livros que escreveu para deleite de muitas almas. Hoje, vamos ler parte de uma entrevista concedida em Além-Túmulo pelo espírito de Judas Iscariotes, à beira do Rio Jordão, publicada na obra Palavras do Infinito. Humberto de Campos, como qualquer jornalista diante de uma figura ilustre do Evangelho, indagou: é uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Judas respondeu: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galiléia, além dos seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, pelejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre, porém o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu via a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder, já que o seu
já que no seu manto de pobre se sentia possuído de um santo horror à propriedade. Planejei então uma revolta surda como se projeta hoje em dia na Terra a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica, como a que fez mais tarde Constantino I o Grande, depois de vencer Magencio às portas de Roma, o que aliás apenas serviu para desvirtuar o cristianismo. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável, e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. Humberto perguntou: E chegou a salvar-se pelo arrependimento? E Judas respondeu: Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Enfim, impressionante essa história, né? Eu sinceramente não conhecia, né? Conheci nessa leitura. E o que eu queria trazer, falando do tema do Setembro Amarelo, do suicídio, é justamente não o foco no sofrimento que Judas teve, até porque o sofrimento de Judas não foi pelo suicídio em si, o sofrimento foi pelo remorso, né, pelos atos que ele cometeu, pela traição a Jesus, que culminaram na sua crucificação. Então ele mesmo diz que ele não sabia que as consequências seriam tão nefastas e acabou cometendo suicídio. E ele mesmo diz que de nada adiantou, né, para que ele pudesse obter o perdão e pudesse retirar de si todo esse remorso e toda essa culpa, foram anos de expiações, foram anos de provas, reencarnações na Terra, para que ele pudesse retirar de seu espírito todas as celeumas que ele mesmo causou. Então, o suicídio, apesar do remorso absurdo, jamais foi uma saída. E aí aqui está mais uma grande prova de alguém com uma história tão conhecida para todos nós. Tá certo, pessoal? Então lembrem-se do evangelho da semana passada. Não desista, você é amado. Setembro acaba hoje, mas o assunto suicídio não pode passar por aqui, não pode acabar por aqui, não pode mais passar batido. Estamos juntos com vocês. Força sempre. E lembre-se sempre, você é amado. Tá bom, pessoal? Beijos a todos, fiquem bem e vamos aguardar outubro, se Deus quiser, que nos trará boas novas. Beijos e fiquem em paz e com Deus.